Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Reais. Bem, hoje na nossa aula 7, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre questão de construção em terreno alheio e algumas coisinhas sobre uso capião de coisa móvel e perda da propriedade. Então vamos lá, de forma bem objetiva. Quando eu tiver uma construção em terreno alheio, se eu tiver ali essa construção na margem de 5%, ou a 20ª parte do imóvel. O que é a 20ª parte do imóvel? É 100% dividido por 20, 5. O nosso código elegeu essa 20ª parte, que significa 5%, tá? Se eu for fazer prova, então lembra disso. Se eu fui lá e excedi esse 5%, eu tenho que analisar essa invasão se deu de boa fé ou de má fé. Porque se for de boa fé, até 5%, a pessoa deve reparar o eventual dano e ela vai constituir a propriedade daquele local invadido. Ao passo que, se houver má fé, aí a coisa muda de figura. Em até 5%, a pessoa, além de ter que reparar o dano, haverá também uma avaliação sobre a desvalorização e a valorização dos imóveis. Entenda, se eu fosse somente reparar pelo dano, ou seja, eu tirei aqui um pedaço da propriedade, a 5%. Essa propriedade, ela tinha um valor ali, esse 5% de 10 mil. Se eu tiro daquilo ali e coloco no meu, você concorda comigo que, ao passo que o prejudicado perdeu 10 mil, eu vou agregar 10 mil? Então, a mera compensação, só pagar 10 mil para o proprietário que teve a terra invadida, não faz muito sentido. E o código, então, para evitar esse tipo de prática, para, obviamente, desestimular, ele coloca o quê? Ele coloca um ônus, ele tem que recair um ônus a mais, que vai ser a avaliação sobre a desvalorização desse imóvel e valorização do meu imóvel, ela deve ser compensada. Então, se o meu imóvel, quando eu peguei esse 5% e construí alguma coisa ali, com um valor que trouxe ali, de fato, algo a mais, algo mais primoroso, algo ainda maior para o meu, esse montante, ele tem que ser condicionado a uma indenização. Ou seja, eu tenho que passar essa diferença de desatualização e atualização para a parte prejudicada, porque senão valeria a pena invadir a terra dos outros e sair construindo lá, entendeu? Top! E ainda tem outra circunstância. Imagina o seguinte, esse 5% eu construí ali uma sauna top, 2 andares, uma estrutura que está colada na minha casa. Não dá para derrubar, da casa do invasor, né? Não dá para derrubar, porque senão vai atingir a estrutura. Nestes casos, quando o bem construído exceder o próprio valor daquele pedacinho invadido, o código diz, você quer invadir? Tu vai conseguir ganhar todo esse aumento patrimonial por conta dessa invasão? Então, peraí, tu vai fazer a reparação em 10 vezes o valor do prejuízo, é o décimo do prejuízo, beleza? Então, previsão expressa na lei. Bem, e se exceder a 5%? Se exceder a 5%, vamos analisar boa fé, má fé. Se for de boa fé, não tinha demarcação, a pessoa realmente, enfim, não tinha a intenção de, mas já o fez. Nesse caso, além da reparação do prejuízo, perdas e danos, eu também vou analisar as métricas de valoração e desvaloração. Então, nesse caso, é muito semelhante com a questão da ideia da má-fé aqui, no sentido de trazer ônus. Por quê? Porque, óbvio, gente, passou de 5% da 20ª parte, já passa a ter uma substância maior. Então, é uma invasão, efetivamente, começa a ser grandinha. E para desestimular, ainda que de boa fé, recai maiores ônus, óbvio. Agora, no caso de má-fé, que superior a 5%, aos 5% que são determinados em lei, aí a coisa muda de figura. Porque se superou os 5%, o próprio código prevê a possibilidade de demolição. Então, além da demolição, perdas e danos, beleza? Então, má-fé superou os 5%, recai a possibilidade de demolição, além de perdas e danos. Show? Top! Uso capião de bem imóvel. Então, assim, é bem simples no contexto geral e, no primeiro momento, eu quero que vocês tenham essa parte simples mesmo. Então, vamos lá. O artigo de referência é o 1260 do Código Civil e ele vai dizer o seguinte, olha, nas coisas móveis também é cabível o uso capião. E nós vamos ter duas naturezas, ordinária e extraordinária. Extraordinária sempre maior o prazo. Então, o prazo aqui da extraordinária vai ser 5 anos, ao passo que a ordinária são 3 anos. Ordinária, 3 anos, posse mansa, pacífica, de boa fé, com justo título, exercendo animus domini, ou seja, a intenção de ter para si, demonstrar como os outros se fosse, para os outros como se fosse proprietário e de forma ininterrupta. Por 3 anos, beleza, uso capião de coisa móvel,
é cabível. O que pode sair sobre isso aqui? Dá um exemplo. Por exemplo, carro que não fez o inventário e aí ficou ali rodando, tal, é possível. Ou então aqueles carros que o camarada foi passando procuração, perdeu o documento, nem consegue fazer a transmissão. Então, depois de 3 anos, você demonstrando que teve ali uma boa fé na aquisição e esse justo título, a compra e venda dele, então é possível sim fazer uso capião no prazo de 3 anos. Ininterrupta. Professor, eu posso fazer igual na questão do uso capião, pegar posses anteriores e somar? Pode. Na extraordinária, veja, na extraordinária, independe de boa fé ou justo título e o prazo passa a ser 5 anos. Caminhão, trator, carro, joia, então 5 anos, independentemente da boa fé ou do justo título, é possível. Posse mansa, pacífica, ininterrupta e animus homini. Tá? Agora lembre-se, isso não é um escudo protetor para cometer crime, tá bom? O crime não vai ser convalidado simplesmente pela hipótese do uso capião. Eu já vou colocar alguns outros exemplos aqui. Para relembrar, formas de aquisição de propriedade, então não esqueça, não perca isso aqui de vista. Uso capião, acessão, modalidades originárias, ou seja, vai reconhecer ali uma questão de fato e vai determinar que você é o proprietário. Nesse caso, as multas anteriores, imposto atrás, essas coisas, vão ficar para trás e dali para frente você vai ser o proprietário, beleza? Originário. Quando eu falo de derivada, registro, a transmissão e a sucessão. Então, mortes causa, né? Causa mortes. A pessoa morreu, deixou ali sucessão para o outro. Então, nesse caso, aí acompanha. Então, a dívida vai acompanhar. Se eu vendo alguma coisa com multa, se você comprou um carro estourado com multa, também vai vir junto com as multas, beleza? Então, vai acompanhar o bem principal. Aí, vamos lá. Aquelas perguntas. Multa e imposto, no caso do uso capião, sendo originário, né, não vai poder acompanhar o bem. Carro financiado e uso capião. Professor, jurisprudência é pacífica no sentido de uso capião de carro financiado tem alguns problemas. Vamos lá. Primeiro, porque se você vendeu um carro financiado, você não tinha legitimidade para tal, porque, como regra, os bancos são os devidos proprietários até a baixa do gravame. Depois, a questão da clandestinidade, essa questão do fomento da prática, ela tem que ser desestimulada. Não pode ser um escudo, um protetor para a prática de crimes. E, por fim, nós temos ainda a sequência de, normalmente, quando você tem um veículo alienado, o banco não deixa essa posse se tornar mansa e pacífica, ele vai atrás. Então, ingressa com demanda judicial, faz uma busca e apreensão. Então, não preenche os requisitos. Bem, carro vendido por procuração, mesma coisa. Aquela questão de, foi procuração, perdi a procuração. Meu Deus, e agora? Eu vou perder o carro? Não, você vai poder tentar uma ação de uso capião também. Né? E o bem sem documento, seja joias sem documentos, algumas joias têm documentos. Então, se você eventualmente perdeu, não está com aquele documento para comprovar a propriedade dela, você pode fazer uma ação de uso capião para reconhecer a propriedade. Bem, tradição na coisa móvel, a gente já falou algumas vezes, é o ato que vai ter a conclusão do negócio jurídico. Top, show, do momento. Constituto possessório, relembre-se, eu sou o proprietário e vendi para o indivíduo. Vamos chamar ele de Chiquinho. Chiquinho, quando da venda, foi comunicado sobre a minha intenção, minha vontade de permanecer no imóvel. Então, veja, eu estou vendendo para o Chiquinho, mas eu continuo no imóvel exercendo a posse direta como inquilino. O constituto possessório, ele vai ter ali a existência de uma venda, mas a legitimidade sobre a posse direta da coisa recai sobre outro indivíduo. Então, eu transmiti a propriedade, mas a legitimidade sobre a posse direta vai recair sobre outra pessoa. Então, qual é o grande ponto? No caso, eu mesmo, né? Vai ser sobre o proprietário. Então, qual que é o ponto importante aqui que você precisa tomar atenção? Se eu estiver falando de contrato de venda de imóvel, se nesse contrato de venda de imóvel tiver uma cláusula constituinte, nesses casos, quando tem essa cláusula, você não vai ingressar com uma ação de imissão na posse, você vai entrar com uma ação de reintegração de posse, porque essa circunstância vai estar ali atrelada à legitimidade sobre o dono. Então, quem o dono legitimou para estar exercendo aquela posse, beleza? E ela vai ser transferida, inclusive o direito de reavê-la. Bem, venda de bem feito por quem não é o proprietário. Pode. Aí a resposta mais vaselina do direito possível. Depende. Porque, veja bem, se eu tenho legitimidade, uma imobiliária tem uma procuração para representar os direitos do proprietário. Não é o proprietário, mas tem legitimidade, então pode. Agora, se eu não tenho um ato que me permita ter legitimidade, eu pego a coisa e vendo. Eu tenho poderes para aquilo? Eu posso fazer aquilo? Não. E aí as consequências, eu tenho que lembrar sobre nulo. Quando tem ali um ato que contamina o processo, a negociação, que vai
impedir que produza efeitos jurídicos. Então, nulo não produz efeitos jurídicos e anulável é que se ninguém falar nada, enfim, vai durando até que se fale ou passe o prazo para poder discutir. Beleza? Por fim, perda da propriedade, artigo 1275. Aqui são 2 artigozinhos, é tranquilo, é de boa, e o assunto não demanda maior complexidade. Então, vamos aqui. Ó. Quando eu vendo uma coisa para alguém, um imóvel, por exemplo, eu estou vendendo, eu estou deixando de ser o proprietário. No caso de imóvel, eu vou fazer isso por meio do registro. Quando eu renuncio um patrimônio, por exemplo, uma herança, eu tenho que deixar de forma expressa que eu estou renunciando. Então, eu também preciso de um registro. Eu estou abrindo mão daquela propriedade. Por abandono, quando eu não fico mais no local, eu não tenho intenção de que aquela coisa integre ao meu patrimônio. Perecimento, quando existe ali de fato algum ato que fez com que aquela circunstância, aquele objeto, ele deixe de existir, pereceu. E desapropriação, quando o Estado faz o requerimento, enfim, para poder utilizar aquilo ali, aí você tem a questão da indenização, que a gente já falou em outro momento, da ideia constitucional, enfim. E falta aqui a questão do confisco. Por exemplo, o confisco, quando o camarada utiliza um imóvel para a prática de atos ilícitos, o Estado pode confiscar aquele imóvel. De igual forma, se um produto é utilizado para a prática do crime, um carro, por exemplo, pode ser confiscado pelo Estado, beleza? Qual o ponto importante? É que o nosso código ele vai falar aqui de 2 outros exemplos sobre o abandono. Abandono urbano, abandono rural, de imóvel urbano e abandono de imóvel rural. Como que funciona? A pessoa, ela expressa sua intenção, presta atenção nos requisitos, expressa sua intenção de não ter mais aquele bem constituindo seu patrimônio. Então, existe uma intenção de abandoná-lo. Existe uma ausência de prova, de posse, ninguém está nesse bem. E aí, então, o prazo para que eu possa ter essa discussão sobre o abandono vai ser de 3 anos. A pessoa abandonou, não está cuidando, não está pagando imposto. Vai acontecer uma arrecadação e esse bem vai ser declarado bem vago. Ele sendo um imóvel urbano, o bem vago vai ter destinação para os estados ou Distrito Federal. Ao passo que o abandono rural também tem que ter a intenção, também tem que ter a ausência de de posse, também no prazo de 3 anos, vai haver arrecadação, o bem vai ser considerado vago e aí sim ele vai poder, com a questão da constituição do prazo, ser constituído em prol da União. Beleza? Então, aqui a gente encerra a aula 7. Até a próxima. Tamo junto.